história de Miguel Burnier, para a gente falar rapidamente, ela é muito ligada à mineração e à ferrovia também, né? São momentos distintos da história de ocupação desse lugar aqui. Um lugar que já habitaram mais de 5.000 pessoas. Essa área aqui da estação era um pátio de manobras, então a gente tem registros fotográficos e registros orais também dos moradores, dos que trabalharam na ferrovia, do movimento que era esse lugar. E, de fato, no final da década de 1990, o fechamento da usina Barra Mansa, as pessoas tiveram que ir embora. E logo em seguida veio também o impacto, encerramento do transporte ferroviário. Mas ela persiste, o lugar aqui ainda persiste, apesar de poucos moradores, mas persiste com sua história, com as suas memórias, né, com suas belezas naturais. As ações que foram pensadas e trabalhadas nesse projeto incluíram algumas peças de teatro que foram feitas aqui em Miguel Burnier, no Mota e em Ouro Branco, contando a história desses lugares. E em termos de material, nós tivemos a produção de um álbum de colorir e também a pintura do muro pelo artista Caio Ronin, referendando justamente o acervo, né, arquitetônico, a paisagem e também os desejos das crianças, né, do lugar. Esse trabalho da pintura do muro foi feito na escola daqui, Monsenhor Rafael, e ali com a participação da criançada toda. O texto ele foi baseado nas minhas vivências em Miguel Burnier, nas minhas experiências como arte educadora e na coordenação de projetos anteriores e nas histórias que as pessoas, principalmente na história oral que a comunidade conta, né, do que já viveu, de como já foi Miguel Burnier. Então a gente vai ali tentando recuperar o que é o tesouro, né? Eu brinco com o Guina que é uma road trip, assim. Então eles vão passar na Pedra Cigana, vão passar no Seminário dos Padres, na Capela de Nossa Senhora de Calastróis, Auxiliadora de Calastróis, o Chiqueiro dos Alemães, enfim, vários lugares que hoje em dia estão em ruínas, várias pessoas citadas nessa peça também como um patrimônio imaterial daquele lugar. Eu fui convidado para fazer parte desse projeto pela Ana Amaral, que é autora do texto, também produtora, e com direção da Raíssa Palma. E quando ela me chamou, eu fiquei muito feliz, porque trata-se de um assunto que é muito importante, sobre educação patrimonial. E o processo foi um processo desafiador para mim, porque eu tenho experiência em arte cênica, mas como contador de casos foi a primeira experiência, sim, e está sendo positivo. E nós apresentamos em Ouro Branco, ontem Miguel Burnier e hoje no Mota. E o projeto foi assim maravilhoso, a gente relembrar um pouquinho, né, como que era Miguel Burnier, essas memórias que ativam a gente, né? Eu até me emocionei bastante na hora do projeto aí da contação, que realmente nos fez relembrar o que era Miguel Burnier e que hoje, né, já não existe mais, infelizmente. Então despertou um interesse muito grande também nas crianças que eu pude observar, que foi a história de Miguel Burnier, que está aqui muito próximo de nós. E a ideia era de realizar algumas atividades com os meninos, e a conclusão dessas atividades, dessas oficinas, seria a execução de uma pintura em painel. E aí a gente decidiu junto algumas paisagens que seriam levadas para o painel, como a igreja, a Pedra do Vigia, alguns pontos. E entre eles, na primeira visita que eu fiz na escola, tinha um tronco com bandeirinhas, porque estava na época de quadrilha.
E essa cena ficou na minha memória, assim, no primeiro dia de oficina. E aí pensei nessa ideia dos meninos retratarem essas bandeirinhas e que colocassem nelas o que cada um sonha ser. Foi muito legal, a gente conseguiu pintar o muro, a gente se divertiu muito com as pessoas que a gente conheceu nova, os professores foram muito legais com a gente, nós pintamos uma bandeira, a Pedra do Vigia, a Pedra do Urubu e a estação daqui de Miguel Burnier, que ajuda a gente a descrever Miguel Burnier, ajuda a gente a lembrar o passado, como é que aconteceu as coisas. É importante para preservar a história de Miguel Burnier, o patrimônio de Miguel Burnier. E mais uma vez esse projeto emociona a todos, além dos participantes, pela essa essência, né, do pertencimento do lugar, da memória, da riquíssima, aliás, cultura de Miguel Burnier.